Bom dia, muito obrigada a presença de todos e de todas. É uma alegria enorme estar hoje nesse sábado com vocês pela manhã. E, sem delongas, hoje a gente vai falar sobre a negociação coletiva e o tema 1046 na jurisprudência trabalhista. Um tema muito atual, muito relevante, que ainda desperta muitos debates no Tribunal Superior do Trabalho e no próprio Supremo. E para iniciar, vou convidar o primeiro palestrante do dia, o Dr. Tiago Amorim. Por favor, Tiago, ele vai falar sobre, pode se colocar, ele vai falar sobre o tema 300 de RR do TST. Tiago, ele é advogado legal manager na BAT Brasil e membro da Comissão Especial de Advocacia Corporativa do Conselho Federal da OAB, com sólida atuação em contencioso estratégico nas áreas regulatória, comercial e trabalhista. Lidera a gestão de litígios em um dos setores mais complexos e regulados do mundo. Tiago, bom dia, muito obrigada pela presença. São 15 minutos de fala, tá? Seu tempo está marcado aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, então tá bom. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Que bom. A ideia aqui do currículo curto também é para poder ganhar um pouco mais de tempo, né? Então, esse é o motivo principal, inicial. Gostaria de começar aqui agradecendo a organização do evento, na pessoa do brilhante ministro Douglas, e no poder também de citar o Zilmar e o Max, que são pessoas que organizam o evento dessa maneira impecável para que a gente possa ter essa oportunidade de agradecimento. A minha ideia aqui hoje é trazer um tema para reflexão de maneira muito respeitosa, porque como a minha presidente já comentou, ainda desperta muito debate, é um tema que foi afetado recentemente e não tivemos ainda uma decisão, então existem ali muitas discussões, muitos pontos de vista, e eu pretendo trazer aqui e me limitar a fazer uma interpretação de acordo com o que o próprio STF já decidiu no tema 1046 e alguns outros precedentes que eu pretendo muito brevemente mencionar. E então, passando aqui sem mais delongas por conta do tempo, o tema, como eu comentei, é o tema 300. A ideia é falar um pouco sobre a autonomia coletiva, segurança jurídica relacionada ao trabalho externo, à luz do tema 1046. Esse tema foi afetado em agosto de 2025 e, por ocasião feliz do destino, a relatora é a brilhante e eminente ministra Dora, que está aqui no painel do lado. Então, passando para poder trazer esses pontos de vista, essas pequenas reflexões e também contextualizar um pouco sobre o tema, são dois pontos, duas questões que estão na controvérsia central do tema, que é a validade da norma coletiva que exclui a obrigação de controle de jornada dos trabalhadores externos para fins do artigo 621 da CLT. E o segundo ponto é se a possibilidade de um controle indireto dessa jornada faz da incidência da norma coletiva e do artigo 621. Eu começo de uma maneira um pouco polêmica, já expondo o meu ponto de vista, que eu entendo que na medida que a primeira questão for respondida, se ela for respondida de maneira positiva, a segunda questão não deveria sequer existir. Mas passando aqui para poder trazer um pouco de informação mais específica, e eu acho que é importante a gente contextualizar alguns pilares. O fundamento constitucional da negociação coletiva que todas as vossas senhorias conhecem, enfim, está pautada na Constituição prevista no artigo 7º, 26 da Constituição, o artigo 8º, inciso 3º e 6º também da Constituição, e de uma maneira geral e muito simplória, traz uma responsabilidade, um poder normativo, uma importância para os sindicatos representarem no âmbito coletivo os trabalhadores individuais naquelas demandas em que há necessidade de uma paridade de armas, um trabalho que seja feito de maneira com a mesma igualdade de forças, ainda que existam controvérsias em relação a alguns exemplos específicos. E aí, passando para falar sobre o tema 1046, acho que é importante também a gente relembrar, né, que foi o tema que instituiu o negociado versus legislado, e que, de uma maneira geral, para não ter que ler a literalidade da tese, definiu que as negociações coletivas elas são válidas, ainda que possa excluir ou limitar restringir algum direito trabalhista, desde que não sejam feridos ou anulados qualquer daqueles que são constitucionalmente previstos como direitos indisponíveis. E daí, trazendo aqui um pouco desse contexto que eu queria comentar com vocês, o STF vem recentemente trazendo um reforço em relação à importância dos sindicatos, a importância da negociação coletiva para fins de regulação do ambiente de trabalho.
Então isso teve o início ali no tema 152, em que se discutiu a questão da validade dos planos de dispensa coletiva, enfim, dos famosos PDVs, em que se reforçou essa importância, essa validade. Em seguida o tema 1046, que trouxe, né, um know-how maior, enfim, em relação os direitos de uma maneira mais complexa e mais completa. Então foi um tema que segue sendo referência, né, para todas as decisões seguintes. A gente teve a DEI 5322, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que tratou especificamente sobre a autonomia das negociações coletivas para reduzir ou fracionar ali os intervalos entre as jornadas dos motoristas. Então, aqui já vai um ponto a mais, porque é um ponto também que gera muita controvérsia. E para não fechar de uma maneira também interessante, o Tribunal Superior do Trabalho, em 2024, ele encaminhou para o STF um recurso representativo de controvérsia para que o STF pudesse se posicionar de maneira específica num caso, à luz do tema 1046, de qual deveria ser a orientação e como deveria ser aplicado num caso concreto. E aí, ali eu trouxe um dos pontos que eu achei que eram interessantes para a discussão em relação ao tema 300, que é que o ministro Barroso, que à época presidente e relatou o caso, ele deixou claro que a tecnologia não autoriza a substituição judicial da escolha coletiva sobre o regime de jornada. Então, eu começo com esses precedentes e aqui eu passo para poder reforçar um pouco mais e valorizar cada vez mais também a negociação coletiva e também as entidades sindicais que representam os trabalhadores dentro dessa gama com grande relevância e com grande importância. Então a gente tem ali 3 grandes blocos principais, que é a equivalência dos entes, e tudo que eu estou trazendo nessa apresentação é muito com base na extração do tema 1046, da forma que o STF decidiu. Então tem menos aqui uma ideologia própria e mais uma interpretação de acordo com o que o STF decidiu, para quem gosta e para quem não gosta, né? Então, nós temos esse primeiro pilar. O segundo é a representação adequada, ou seja, que no plano coletivo há essa representação que garante um equilíbrio nas negociações, afastando ali a hipossuficiência nas relações de trabalho. Então, acho que esse é um ponto central no que eu vou falar mais para frente. Autonomia negocial, enfim, que a Constituição de fato outorga ao sindicato a defesa ali dos direitos coletivos. Então, aqui a gente está falando num ambiente coletivo para poder fazer essa separação da relação de trabalho individual, inclusive em questões judiciais e administrativas. E aí eu trouxe aqui um trecho do voto do ministro Gilmar, em que ele fala que a ideia dessa hipossuficiência do trabalhador não se sustenta em negociações coletivas, e os acordos seguem ali um procedimento próprio, definido por lei, com participação sindical dos trabalhadores, que estão teoricamente em condição de igualdade com os empregadores, diferente de quando a gente trata de um outro ambiente que não seja o da negociação coletiva. E daí aqui eu trago para um ponto que é um ponto mais sensível, que a gente sabe o quão relevante é, e eu concordo que é a primazia da realidade, o princípio da primazia da realidade, que é um princípio, né, protetivo e de grande relevância dentro da justiça do trabalho, mas que nesse caso específico há um entendimento de que ele não deveria ser considerado para fins das discussões em relação aos acordos coletivos na forma que eles foram negociados. E daí eu trouxe alguns textos aqui importantes, porque isso também vai conversar um pouco mais à frente em algum exemplo específico que eu gostaria de trazer. E assim disse o ministro Gilmar, que pode ser lido como uma certa crítica de alguma forma, mas a gente que atua na justiça do trabalho, a gente entende o porquê, de onde vem historicamente essa proteção aos trabalhadores, não é à toa, não é sem motivo, mas que nesses casos entendeu o ministro e acompanhado ali pelos seus colegas que não são incomuns, né, as decisões do seu trabalho que, de alguma forma, analisando o caso concreto, ou seja, fazendo uma análise casuística, ele afasta, restringe ali ou anula alguma cláusula específica de um acordo coletivo. E aí, para isso, ele entendeu, para poder você conseguir construir o que eles pretendiam com o tema 1046, com esse precedente vinculante, ele estabilizou como a primeira diretriz que o princípio que fosse o norteador dessa análise fosse o princípio da equivalência entre os negociantes. Então a ideia que o STF pretendeu com o tema 1046 foi essa, e de maneira expressa ele sugeriu que não poderiam ser invocados os princípios protetivos e especificamente o princípio da primazia da realidade, porque senão você estaria fazendo uma análise casuística, e por isso inclusive que eu acho que aquele segundo tema, a segunda questão da controvérsia, ela se anula na medida em que o primeiro seja decidido de maneira positiva. Tá? Enfim, e aí eu trago aqui também como elemento de reforço que os limites da intervenção judicial foi uma previsão dentro da CLT, na reforma, e que de fato traz uma conclusão, na minha opinião, que o judiciário deveria verificar nos casos em que se discute cláusula de acordo coletivo é se os legítimos estão legitimados ali, os sujeitos que estão fazendo a negociação, se há regularidade do procedimento negocial, se o sindicato é competente, se foram cumpridos ali os requisitos necessários,
e a observância ali dos direitos absolutamente indisponíveis. Então, assim, eu acho que a premissa poderia começar de qualquer lado desses três, inclusive pelo direito absolutamente indisponível. Então, o que está se discutindo? Qual é o conteúdo da cláusula? É um direito absolutamente indisponível? Sim. Então, nem se prossegue. Não é? Beleza. Então, vamos olhar os outros dois requisitos. Eu acho que essa é até uma forma interessante da gente conseguir evoluir isso. Vou acelerar um pouquinho porque o meu tempo está indo muito rápido. E aí que eu trouxe, e obviamente, gente, como eu comentei no início, e minha presidente também deixou claro, nós temos uma complexidade ali, uma divergência, um debate muito rico ainda em relação ao tema. E eu trouxe um acórdão específico que faz parte do contexto ali e do acervo que está se discutindo no tema 300, dentro de alguns ofícios que foram respondidos pelos TRTs, apresentando a posição do tribunal, apresentando ali o ponto de vista de alguns desembargadores. Esse acórdão me chamou a atenção porque eu queria trazer alguns pontos para vocês nessa minha construção. Enfim, trata-se de um caso típico do que se discute hoje no tema 300. E basicamente, o primeiro ponto de questionamento que nós poderíamos trazer, mas que é um ponto que a jurisprudência conversa de uma maneira diferente, é sobre a questão da possibilidade de fiscalização nesse tipo de modelo de contrato. E aí, quando a gente vai ler literalmente a CLT, ela não fala sobre possibilidade ou impossibilidade, ela fala sobre incompatibilidade. Eu acho que isso, de alguma forma, se conversa com o precedente do recurso repetitivo em que o ministro Luiz Roberto Barroso foi o relator, que ele fala que a questão da tecnologia hoje, abarcar possibilidades de você fazer controles indiretos ou de alguma outra forma, isso não deveria substituir ali uma negociação setorial que está adequada a uma realidade prática do dia a dia, enfim, do setor, do negócio, do interesse do trabalhador, tanto que se não fosse esse o interesse, não teria uma negociação nesse sentido, pelo menos é a leitura que eu faço. E aí, passando, ele traz um ponto que eu gostaria de destacar, que é o seguinte: ressalta-se que o fato de constar no contrato de trabalho, normativo interno ou acordo coletivo de trabalho, e aqui o primeiro ponto chama atenção pelo seguinte: eu entendo, com a devida vênia de quem entende o contrário, que o contrato de trabalho e o normativo interno, ele não se assemelha na mesma estrutura que o acordo coletivo de trabalho. Porque, teoricamente, o acordo coletivo de trabalho está dentro de uma negociação coletiva, né, de direito coletivo, enquanto os outros dois estão na esfera da relação individual do trabalhador diretamente com o empregador. Então, eu acho que esse distinguish aqui deveria ser necessário. Ou seja, não se confunde o acordo coletivo de trabalho com esses outros dois em termos de categoria. E daí, uma vez que impera no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade. Ou seja, aqui eu tenho dois pontos que me parece que confrontam diametralmente o que o STF decidiu no tema 1046, já que deveria se dizer que o acordo coletivo está dentro da esfera de direito coletivo e não direito individual, e, portanto, as relações de trabalhos individuais não deveriam ser consideradas aqui. E o princípio da primazia da realidade não deveria imperar, pelo menos na análise desse tipo de caso. Tá, então, eu trouxe esse daí para poder demonstrar qual é a grande divergência e como eu acho que, eventualmente, esses pequenos detalhes deveriam ser observados à luz do que o tema 1046 trouxe. E aqui eu trouxe um recentíssimo julgado da segunda turma do STF, já analisando em sede de agravo em reclamação um caso análogo ao que está se discutindo e posto no tema 300 e que já serve de alguma forma como norte de como pelo menos o STF interpretaria o tema 300 caso eles estivessem discutindo. E eu trouxe aqui um trecho bem específico, e vou precisar acelerar um pouquinho porque meu tempo está mais rápido do que eu imaginava. Reitero que, ao assegurar o pagamento de horas extras, o motorista exercente de atividade externa, em desconformidade com as normas coletivas pertinentes, o tribunal incorreu em desrespeito ao entendimento do tema 1046. Então, assim, eu acho que aqui, como eu disse no início, né, concorde ou não concorde da posição, mas fato é que o STF pretendeu que o tema fosse analisado dessa forma, inclusive nesse caso concreto. Tá, enfim, aqui eu falo um pouco sobre a questão da teoria do conglobamento. Eu entendo que a maioria dos senhores entendem, conhecem, mas o grande fato é que me parece que fica um pouco, prejudica um pouco a relação econômica, enfim, inclusive em termos de exponencialmente risco para o setor privado e tudo mais, quando a gente tem invalidação seletiva, quando a gente tem um desequilíbrio contratual e um incentivo a distorcidos, porque me parece que também fica difícil você fazer um provisionamento de risco, de preocupações para o setor econômico, quando você exclui ali deliberadamente uma determinada cláusula, sem que você considere quais os impactos das outras cláusulas em relação àquele conteúdo completo. Então, eu trago aqui também o impacto na segurança jurídica e trago também, mais uma vez, o ministro Gilmar destacando isso, porque me pareceu ser um tema caro e importante, assim, que trouxe uma repercussão dentro do Supremo Tribunal Federal, que a anulação imprudente, enfim, de cláusulas coletivas que, em tese, beneficiariam o trabalhador e tal, resulta num quadro de perde-perde, né? Porque, enfim, no final das contas, as concessões ali feitas por empresas e tal deveriam acabar desincentivando que a empresa faça novas negociações, considerando pontos que são benéficos para o trabalhador, já que
o que teoricamente seria um benefício para a empresa ou alguma melhoria ali sistêmica de controle ou algo do tipo, não foi respeitado. Então você acaba tendo um desequilíbrio que acaba trazendo uma insegurança e um desincentivo a uma manutenção, uma prorrogação em relação a isso. Daí eu trago aqui, enfim, essa questão que, de acordo com o que o STF pretendeu na minha leitura, o que se discute ali no dispositivo legal é que não são abrangidos pelo capítulo da duração do trabalho os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, incompatível, como eu comentei. E aí a adequação setorial, teoricamente, que é o que o ministro Roberto Barroso destacou, é que teoricamente caberiam ali aos atores coletivos, né, enfim, e não ao judiciário fazer essa interpretação. Essa cláusula aqui me parece que poderia ter sido redigida melhor, então por isso estou anulando. E quando, na verdade, isso acaba trazendo um benefício somente para um lado e trazendo um desincentivo ali para a economia de uma maneira geral. Daí eu trago essa conclusão para poder demonstrar de maneira sintética o que eu tentei expor aqui, que é o respeito à autonomia. Então, a Justiça do Trabalho deve prestigiar as negociações coletivas como instrumento constitucional de autorregulação, e eu acho que cada vez mais a gente ouve essa expressão de autorregulação em vários outros ambientes, várias outras discussões também relevantes, para poder reforçar o judiciário, reforçar os precedentes vinculantes do STF, do TST, inclusive, uma intervenção mínima ali do judiciário. E aqui a gente sabe que estamos, inclusive, rodeados de diversos magistrados brilhantes, que eu poderia citar aqui na pessoa do meu amigo já aposentado, mas que não deixa de seguir sendo brilhante, Ricardo Gehlen, e também uma segurança jurídica, porque esses precedentes vinculantes vão trazer uma previsibilidade na hora que as empresas vão fazer as negociações, de até onde elas podem negociar, de até onde faz sentido e até onde não. E para fechar, trazendo aqui a conclusão de acordo com o meu entendimento, respeitando todos os que pensam de maneira diferente, e obviamente é um debate rico e que vai durar ainda bastante tempo e com bastante reflexão sobre, é que o tema 300 deve ser julgado em conformidade com o tema 1046 e que, portanto, as normas coletivas que afastam o controle de jornada dos trabalhadores externos são válidas quando negociadas legitimamente e sem violação a direitos absolutamente indisponíveis. Então, eu encerro dessa forma agradecendo. Tive aqui uma impressão que tinham trocado meu nome, né, quando eu fui convidado, porque eu não imaginava que tinha competência para estar aqui, mas se o ministro Douglas e o Zilmar me indicaram, eu tentei fazer o meu melhor e agradeço a vocês. Obrigado. Obrigada, Tiago. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua fala, foi de uma clareza solar impressionante, competência o senhor tem de sobra, né? E reflexos foram suas palavras. Você conseguiu desenhar muito bem, né? Traçar como a gente chegou no tema 300, trazendo os precedentes do Supremo, né? O caso concreto, até o momento atual para julgamento do tema. Então, eu agradeço imensamente pelas palavras, pelo conhecimento. Obrigada de verdade, tá bom? Vamos passar agora para a nossa segunda expositora, é a doutora Thalita Medeiros Amorim. Por favor, doutora Thalita. Doutora Thalita Medeiros Amorim, ela é advogada, vai falar sobre o tema negociação coletiva e a segurança jurídica. Ela é advogada da JBS, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, pós-graduada lato sensu em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina, mestranda em Direito Internacional Privado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutora Thalita, seja muito bem-vinda, tem 15 minutos para a sua fala. Bom dia a todos e a todas. Eu fico muito feliz de fazer parte desse painel. O tema da negociação coletiva é de extrema importância para esse contexto, né, de transformação no mundo do trabalho. Acho que capital e a economia e trabalho, eles, ao longo da história, eles sempre sofreram duros embates, mas nós tivemos uma construção e um desenvolvimento ao longo do tempo muito grande. Então, a negociação coletiva, ela de fato, ela vem para reforçar isso, né? E o meu tema, ele
ele é sobre negociação coletiva e segurança jurídica, né? Para falar sobre negociação coletiva e falar de segurança jurídica, eu queria trazer o contexto das empresas, né? É muito importante para a empresa ela ter previsibilidade, ela saber quais são as regras do jogo, ela ter clareza daquilo que o que vai acontecer, qual que é a previsibilidade da decisão que ela toma, qual que é o impacto. Então, a negociação coletiva ela vem justamente como um instrumento de colocar os atores sociais envolvidos, ter uma adequação setorial, colocar a realidade daquele setor, daquela forma de produção, de modelo econômico dentro desse instrumento. O palestrante que me antecedeu, o Dr. Tiago, falou muito bem do tema, né, 1046, então muitas das coisas aqui eu acho que eu não vou precisar nem entrar, porque ele muito bem explanou, né? E para falar de negociação coletiva, muito se fala no tema 1046, muito se fala sobre negociado versus legislado. Parece que isso ganhou mais intensidade com a reforma trabalhista, mas, na verdade, o que a gente precisa sempre lembrar que a questão da negociação coletiva, ela vem na Constituição Federal de 1988. Né? Quando você tem uma transição da Constituição como um marco, né, de um Estado democrático de direito, isso vem como um direito constitucional do trabalhador, da negociação coletiva. Depois, com uma reforma trabalhista, eu destaco 3 artigos, que é o do artigo 8º, parágrafo 3º, o 611-A e o 611-B da CLT, né? O 8º, ele fala sobre a mínima intervenção do Estado. O 611-A, ele traz um rol exemplificativo. E o 611-B, ele traz esse rol taxativo do que você não pode negociar, né? Depois, em 2019, foi afetado como repercussão geral, né, o tema 1046. Em 2022, nós tivemos o julgamento e, em 2023, esse tema transitou em julgado. Então, né, a tese jurídica fixada, ela fala, né, que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamento de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. E talvez o grande ponto aqui de discussão e de divergência e de insegurança jurídica seja esse contexto do que é direito absolutamente indisponível. Nós vemos muitas decisões invalidando as convenções e os acordos coletivos, porque existe uma ampliação, uma interpretação do que seria esse direito absolutamente indisponível, né? Ele é um conceito aberto, né? Aqueles que você não tem um rol tipificado, né? Fala que você não pode renunciar, você não pode abdicar direitos mínimos. Inclusive, o ministro Gilmar, no voto dele, quando ele julgou o 1046, ele trouxe um trecho de um voto do ministro Barroso, onde ele fala também de uma forma aberta sobre essa questão, né, do que seria, né, esse direito absolutamente indisponível. E ele traz como no patamar mínimo civilizatório. E dentro desse contexto também de patamar mínimo civilizatório, nós continuamos a nos deparar com invalidações de acordos e convenções coletivas por uma interpretação que me parece, e aí é um posicionamento meu, que escapa ao que a gente viu da legislação, né, do que a lei, né, ela traz ali, a CLT 611-A, 611-B, me parece que você começa a ter uma ampliação daquilo, né? E aí, nesse contexto aqui da segurança jurídica, né, eu vou passar aqui para o próximo slide, eu peguei
duas decisões, e eu não quero dissecar essas decisões, mas só para trazer um assunto que ele tem se mostrado motivo de muita discussão, né? Que é sobre a possibilidade de compensação e prorrogação de jornada em ambiente insalubre, né, por acordo coletivo, sem a autorização prévia. O artigo 60, né, ele fala sobre essa necessidade de autorização, e você tem, né, a partir do que desse contexto da reforma trabalhista, do 1046, me parece que você tem a possibilidade de fazer essa negociação coletiva. Mas aqui eu trouxe um trecho, né, falando daquela interpretação do que seria o direito absolutamente indisponível, invalidando uma cláusula coletiva. E aqui, a ideia, né, como eu disse, não é dissecar, mas olhar para isso e dizer, ó, mesmo após a reforma trabalhista, não é possível. Também outra decisão. Então, isso daqui é só para a gente exemplificar, eu não quero ficar trazendo, né, a ideia não é trazer tribunal por tribunal, mas é só para exemplificar que isso de fato acontece. E nesse contexto de segurança jurídica, volto a dizer, o empregador, né, ele vai com o sindicato, ele negocia, existe essa possibilidade e vem uma decisão e fala que não é possível. Isso traz e gera um ambiente de muita insegurança jurídica. E é muito interessante, né, toda essa discussão, porque o próprio TST, eu acho que pegar aqui, né, 5 temas discutidos em sede de recurso repetitivo, se você pode ou não negociar coletivamente, me parece também que traz um panorama de insegurança jurídica. Nós temos aqui, exemplificativamente, 5 temas onde se discute se pode ou não pode negociar em acordo coletivo. E eu vou voltar aqui no tema 149, que é esse da prorrogação, e para, acho que, fazer essa linha do tempo de não ser um direito absolutamente indisponível, porque ele está dentro da jornada, né? Ele se amolda e ele respeita a disposição que está no 611-A, ele respeita e se amolda a disposição que está no 611-B, e o julgador, ele precisa aplicar também o artigo 8º. O doutor Tiago, ele trouxe um esquema ali de análise, né, de você seguir um caminho de como que eu vou analisar aquela validade. Você tem assim, você tem um limite. A gente não pode, talvez, retroceder e ter uma máxima intervenção estatal. Nesse modelo de transformações, é imprescindível que o Estado ele dê palco aos atores sociais, né? Sindicatos sérios, empresas sérias que negociam, e eles trazem uma adaptabilidade, uma adaptação à realidade deles. Tá? E aqui, por fim, um pouco, né, do que eu falei sobre segurança jurídica, né, desenvolvimento. Eu acho que desenvolvimento econômico e direito do trabalho, eles precisam necessariamente andar de mãos dadas. O empresário, ele precisa saber todas as regras do jogo, ele precisa saber o que ele precisa fazer, ele precisa ter previsibilidade. E o acordo coletivo, de novo, ele é uma grande ferramenta, é um grande instrumento nesse caminho de desenvolvimento, nesse caminho de previsibilidade. E, indo já para o final da minha apresentação, a segurança jurídica, ela não é um luxo acadêmico, mas uma necessidade econômica concreta. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de deixar aqui, que afastar, né, a validade de acordos e convenções coletivas por uma interpretação, me parece que não é o caminho. E, por último, é sobre
o inciso quarto, acho que olhar para toda a relação de direito do trabalho e desenvolvimento econômico é sempre olhar para o inciso quarto do artigo 1º, que trouxe, né, como pilar fundamental, como fundamento, a livre iniciativa e o valor social dentro do mesmo inciso. Isso não é por acaso. Isso também não significa que os direitos dos trabalhadores eles devem ser fragilizados, mas esses dois pilares eles precisam andar de mãos dadas para que nós possamos caminhar num desenvolvimento econômico, social e sustentável. Muito obrigada. Doutora Thalita, muito obrigada por sua exposição. Ela também nos traz hoje para reflexão, né, a visão das empresas acerca da negociação coletiva, trouxe exemplos atuais que estão sendo debatidos nos tribunais, né, e essa questão da prorrogação da jornada em ambiente insalubre, ele é muito polêmico. Então, muito obrigada por trazer essa visão patronal aqui para a nossa discussão, para ficar aqui como reflexão realmente, né, nesse sábado, sobre até onde vai o direito, o que é o direito disponível e o direito indisponível. Então, muito obrigada mais uma vez. Só lembrando, gente, antes que eu vou ao final das palestras, a gente vai fazer a entrega dos certificados para cada um dos palestrantes. Eu vou chamar cada um aqui e fazer essa entrega individual e para foto, tá bom? Agora, o nosso terceiro palestrante da manhã é o Dr. José Cláudio Monteiro de Brito Filho. Muito obrigada pela presença, doutor José Cláudio, por favor. Obrigada. Doutor José Cláudio, ele é doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, pesquisador de pesquisa de pesquisa de pós-doutorado no UniCeub, vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direito do CESUPA, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, procurador do trabalho. Seja muito bem-vindo, tem 15 minutos para a sua exposição. Obrigada. Bem, bom dia. Quero primeiro agradecer o convite formulado pelo ministro Douglas para estar presente hoje nesse acontecimento. Quero agradecer a doutora Elise, a apresentação, a presidência, saudar meus colegas de painel e todos aqui presentes. Bem, sem mais delongas, a minha ideia é discutir dentro dessa temática do painel 26, o modelo brasileiro de organização sindical e a prevalência do negociado sobre o legislado. A ideia é nós discutirmos como o modelo brasileiro de organização sindical ele interfere na discussão a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado e como lidar com isso, até especialmente depois do que foi decidido no tema 1046. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso modelo é um modelo que ele foi organizado e não teve modificações significativas desde então. Na década de 30 do século passado, a partir do decreto 19.670 e depois com a criação do Justiça do Trabalho, num tripé, que era o tripé do corporativismo. Esse tripé reunia dentro desse modelo a unicidade sindical, a contribuição sindical de caráter compulsório e a competência normativa da Justiça do Trabalho. Os dois primeiros, eles vêm com o decreto 19.670. O último vem com a criação da Justiça, um pouco depois. Esse modelo era um modelo de controle, porque era uma proposta de Getúlio Vargas, de ter sindicatos controlados que prestavam assistência e que cooperavam com os interesses nacionais que eram determinados por quem? Pelo ditador da época. Ele foi atenuado pelo comum acordo para a instauração de instância em dissídio coletivo, e pelo fim da contribuição compulsória. O fim, aliás, o comum acordo ele vem com a emenda
Constitucional 45 de 2004 e o fim da contribuição compulsória vem com a reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. O Supremo Tribunal Federal, em relação a isso, reconheceu a constitucionalidade da alteração do comum acordo e, portanto, essa é uma questão já superada, mas, em troca do fim da contribuição compulsória, que o Supremo também reconheceu constitucional na reforma trabalhista, o que faz o Supremo? Ele permite a instituição do desconto assistencial, da contribuição assistencial, para todos os integrantes da categoria, independentemente da condição de associados ou não, tá? Violando claramente a sua própria súmula, a antiga súmula 666, que eu chamava de súmula do anticristo, que proibia a contribuição sindical, as contribuições fora da contribuição sindical para todos os integrantes da categoria, tá? E a súmula vinculante 40, tá? Desconsiderando isso, ele permite que a contribuição assistencial possa ser cobrada de todos, respeitado o direito de oposição. Eu li outro dia que isso está sendo objeto de revisão pelo próprio Supremo e deve fazê-lo, deve fazê-lo. Nós temos um modelo absolutamente anacrônico que não se sustenta, nós vamos ver isso agora, pelo menos eu vou tentar apresentar essa ideia e insistir numa contribuição de caráter compulsório, ainda que com um pseudo-direito de oposição, é fazer com que esse modelo se sustente ad eternum. Ele já vai fazer 100 anos e ele é um modelo absolutamente incompatível com qualquer país que se pretenda democrático e que respeite os direitos fundamentais. Tá? Mas o certo é que o Supremo sustentou o modelo simplesmente garantindo uma fonte de custeio compulsória, pode-se dizer assim, tá, para as entidades sindicais. Isso cria alguns paradoxos. Tá? Eu trago aqui 2 exemplos. O primeiro, um modelo de alta representação com baixíssima representatividade, porque as coisas não se confundem. No modelo que os italianos chamam, que é o nosso, de institucional, eu represento todos os integrantes de uma determinada categoria. Mas isso não quer dizer que eu tenho representatividade. A representatividade no Brasil é muito baixa. Nós temos um baixíssimo índice de sindicalização, nós temos um baixíssimo índice de participação dos trabalhadores, principalmente na vida das entidades sindicais, e, portanto, o que nós temos é um modelo puramente artificial. Eu represento a todos, mas, na verdade, os trabalhadores não se sentem representados por aquela entidade. E nós temos um segundo paradoxo, tá? Que o Dr. Ricardo Patá, está aqui presente, né, satisfação vê-lo novamente, vai reconhecer, né, na própria existência da entidade que ele preside. É que nós temos pluralidade na cúpula e temos unicidade dentro do sistema confederativo. O sistema confederativo é de unicidade, tanto no sindicato, na base, quanto no centro, nas federações, quanto no ápice, nas confederações. Mas as centrais sindicais não são. Elas mesmas mostram como é incompatível o modelo de organização a partir de uma entidade única. Tá? Elas mesmas mostram. As centrais sindicais são variadas, elas representam interesses a partir da vontade das categorias que a congregam. Deveria ser assim para todas as entidades sindicais, mas não. Nós continuamos tendo um modelo sindical de unicidade absolutamente ultrapassado. E isso tem consequências. Tá? Qual é a consequência? Isso leva a entidades sindicais fracas e sem capacidade de mobilização e barganha. E antes que alguém diga, mas nós temos sindicatos fortes no Brasil, mas eles são excepcionalidades, eles não são regra. Nós não temos. Quem é que consegue apontar aqui uma grande conquista da classe trabalhadora desde que a Constituição de 88 entrou em vigor? Com exceção daqueles primeiros anos de ouro, em que a liberdade de administração parecia que tinha conduzido a um modelo forte. O que nós temos hoje em dia é uma negociação coletiva, em que o patronato, via de regra, prevalece, isso é importante de reconhecer, em que nós não temos uma capacidade que seja igualitária. Eu até entendo o que o ministro Gilmar fala e o que o Supremo decidiu da igualdade, mas essa igualdade é puramente formal. Aí eu vou discordar em parte do Dr. Tiago,
né, que é o primeiro expositor, porque para mim o que o ministro fez foi reconhecer uma igualdade meramente formal. Aliás, o Supremo em matéria trabalhista não tem andado bem, né? Não compreende bem algumas questões, até por conta de um modelo que eles têm de realização e de reconhecimento dos direitos fundamentais, me parece absolutamente incompatível. Essa ideia que ficou muito bem expressa na DI 6363, que era da geração de manutenção do emprego, geração de renda, de que só existem alguns direitos sociais que são fundamentais a partir da ideia de mínimo essencial, é simplesmente um absurdo do ponto de vista teórico, um absurdo do ponto de vista prático, o reconhecimento incorreto de uma doutrina que nem nos interessa, ou nós não precisamos, que é o modelo do mínimo essencial alemão, que não tem reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais, enquanto nós temos. Bem, de qualquer forma, eu escrevo aí que isso leva a uma situação totalmente desfavorável para os trabalhadores. Qual é? A incapacidade das entidades sindicais de lidar com o modelo de negociação ampliada, de flexibilização em larga escala. Entidades fracas e sem poder de barganha não são capazes de atuar bem no modelo de flexibilização. Isso quer dizer que a flexibilização deveria ser proibida ou é um modelo ruim? Claro que não. A flexibilização é um modelo de superação de conflitos que é absolutamente desejável. A flexibilização é só o reconhecimento de que a norma geral trabalhista não é capaz de resolver todos os problemas localizados das categorias, seja em momento de crise, como já se foi chamado, né, os mais antigos lembram como eu, era chamado a flexibilização de direito de trabalho da crise, depois de flexibilização, tanto em momentos de crise como para resolver questões setoriais. Tá? Isso falou também o doutor Tiago no início. Nós temos, às vezes, questões que são localizadas, e essas questões localizadas precisam ser reguladas de forma distinta. Nenhum problema. O grande problema é fazer isto com entidades sindicais sem poder de barganha, que não são capazes de sentar, fincar o pé e dizer, isso aqui não negocio, isso aqui só negocio nessas condições, isso aqui só negocio naquelas condições. Esse é o grande problema, não o fato de nós termos a possibilidade de negociar para além do que está previsto na norma legal ou contrariamente ao que dispõe a norma legal. Tá? Então, o problema não é a flexibilização ampla, em que pode haver a prevalência do negociado sobre o legislado, digo eu, até em prejuízo dos trabalhadores e sem contrapartida aparente. Porque eu também reconheço, uma coisa tem de bom no voto do ministro Gilmar. A teoria do conglomeramento é a única possível em matéria de contratação coletiva. A teoria da acumulação, eu vou acumulando aquelas cláusulas mais favoráveis, como se fazia, por exemplo, no confronto antigamente, antes da reforma, entre acordo e convenção coletiva de trabalho, é um absurdo. Isso não reflete o espírito da negociação. Eu já negociei pelo lado profissional, já negociei pelo lado patronal. Eu não fui procurador do trabalho a vida toda, eu comecei na advocacia, aliás, voltei agora para a advocacia, né? Embora uma advocacia muito mais consultiva. Mas é o perde-ganha que reflete o resultado final. Se eu tiro um pedaço desse perde-ganha, eu desequilibro completamente o acordo que foi feito, para o bem e para o mal. É melhor cumprir um péssimo acordo do que ficar simplesmente destruindo. Isso gera insegurança e isso gera desconfiança. Qual é o tomador de serviço que vai negociar se ele sabe que uma parte daquele acordo pode ser simplesmente deixado de lado e vai permanecer só a parte que é onerosa? Não vai negociar. Tá? Então, o problema da flexibilização ampla das consequências do que vem da ideia do tema 1046 é que isso exige sindicatos fortes e o nosso modelo de organização sindical não permite, a não ser, repito eu, uma excepcionalidade. Bem, mas aí eu digo, em conclusão, como é que se lida com esse problema? Eu trago 3 reflexões. Tá? Primeiro, respeitando o fato de que o modelo brasileiro de organização sindical está consolidado e que não há muitas expectativas para migrar de um para um de liberdade sindical. Nós devemos parar, e isso é um alerta que eu faço, por exemplo, para os meus colegas do Ministério Público do Trabalho, porque eu estou na inatividade, mas eu continuo vinculado ao MPT. Né?
de querer refletir para além do que é possível. O modelo é este. Este é o modelo. Um modelo de organização sindical ultrapassado, mas que não deve ser remendado pelos atores, pelos agentes públicos. Os agentes políticos, magistratura e Ministério Público devem respeitar esse modelo e entender que esse modelo pode trazer vantagem para alguns, mas ele tem consequências. Essas consequências têm que ser assumidas. Aliás, hoje em dia leciono muito mais filosofia do que direito, né, e eu tenho dito que na hora de adotar um modelo de distribuição de direito, porque cabe isso à filosofia política, nós devemos adotar esse modelo respeitando o bônus e o ônus. Né? Eu não me torno um liberal igualitário achando que tudo é perfeito. Não, existem consequências que são ruins, mas eu aceito essas consequências em nome da coerência do modelo. Não dá para ficar dizendo que eu vou aceitar um modelo ultrapassado, autoritário, monopolista, e em compensação vou superá-lo toda vez que eu achar que isso é mais favorável para os trabalhadores, porque eu quero defender os trabalhadores. Não, o modelo tem ônus e tem bônus, é preciso respeitá-los. 2. Entendendo que a prevalência do negociado sobre o legislado foi aceita pela mais alta corte do país, ainda que isso possa vir a gerar convenções e acordos coletivos de trabalho desequilibrados, principalmente por termos entidades sindicais profissionais sem representatividade. Então, não dá para ficar negando o fato de que existe uma decisão da Suprema Corte e ela tem que ser respeitada. Eu tenho dito isso daqueles que falam, vamos defender a justiça do trabalho contra as decisões do Supremo, boas ou ruins, e a maior parte delas, penso eu, em matéria trabalhista, são ruins, tá? São decisões que têm eficácia, elas produzem um resultado. Negar esse resultado é chover no molhado. Eu não vou conseguir superar o fato de que a Suprema Corte tem uma jurisprudência consolidada em determinados aspectos, ainda que eu não goste. Eu posso tentar modificar. Agora, desrespeitar, não, porque não é possível. Bem, e aí como é que a gente encontra uma válvula de escape para essa camisa de força que, de certa forma, foi colocada pelo Supremo com o tema 1046 em relação à negociação coletiva? Tá? Que é a terceira reflexão, focando em uma noção que o tema 1046 respeita, que é a indisponibilidade de boa parte dos direitos trabalhistas, não reconhecendo validade para acordos e convenções que não respeitem essa condição. Ou seja, o que importa é não permitir que onde há um espaço da indisponibilidade, ela seja violada. Continua havendo a flexibilização ampla? Sim. Isso é bom, de certa forma, é. O nosso modelo é que atrapalha um pouco. Agora, o que é indisponível precisa ser respeitado. Tá? Essa é a grande questão e eu acho que existe uma margem muito grande para decidir, para atuar e também para contratar entre trabalhadores e empregadores. Tá? Agradecendo a atenção que me ouviram, com que me ouviram, muito obrigado. Doutor José Cláudio, agradeço imensamente pela sua exposição, muito reflexiva também. Eu acho que o senhor, inclusive, interage um pouco com os dois painéis anteriores, né, as duas falas, trazendo exatamente assim, eu gostei muito do termo que foi posto aqui, de que o Supremo tem sido uma camisa de força, nos colocado isso, principalmente para a advocacia, né, para trabalhar. E como que você consegue saber hoje o que é, né, conversando com até o tema da Thalita, o que é direito disponível e indisponível. Até hoje temos discutido e debatido o que é disponibilidade e indisponibilidade de direitos, né? Então, muito obrigada por essas reflexões que o senhor nos trouxe hoje para essa manhã, né? E agora, para encerrar, vou chamar aqui o nosso último debatedor da manhã desse painel, o doutor Ricardo Patá. Muito obrigada, doutor Ricardo, por sua presença. Doutor Ricardo Patá, muito obrigada. Ele vai tratar sobre o tema da valorização da negociação coletiva, que eu fiz questão, inclusive, doutor Ricardo, de colocá-lo como último expositor
exatamente porque eu acho que o senhor vai encerrar o painel trazendo essas reflexões para todos nós nessa manhã sobre os três temas anteriores já dialogados, inclusive essa fala do doutor Cláudio sobre a capacidade, se há essa capacidade igualitária ou não entre as entidades representativas e se realmente estamos vivendo hoje um modelo ultrapassado e de baixa representatividade ou não das entidades sindicais. E para a exposição, então, o Dr. Ricardo Patá, ele é presidente da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu e em Administração pela PUC São Paulo. Defende um novo rumo para o sindicalismo brasileiro, incorporando cidadania, ética e inovação e agregando ao movimento sindical os desempregados, trabalhadores na informalidade e brasileiros à margem do processo produtivo. Dr. Ricardo Patá, mais uma vez, muito obrigada e passo a palavra agora, 15 minutos de exposição. Muito obrigado pela apresentação, quero agradecer ao ministro Douglas pelo convite e, por incrível que pareça, a minha apresentação eu deixei no quarto, mas eu vou, com certeza absoluta, fazer um comentário, apesar de formação em Direito e Administração, eu vou falar como presidente de um sindicato, presidente de uma central sindical, e não vou nominar do ponto de vista técnico como foi anteriormente, que eu concordo com as ponderações. É lógico que com o meu amigo Cláudio tem algumas divergências. E como foi dito, a minha intenção é valorizar, pela compreensão do mundo sindical, a importância da negociação coletiva. Nós tivemos já no passado, desde a Constituição de 67, nem volto no Getúlio Vargas, mas aproveito para dizer que a nossa estrutura do movimento sindical, do Judiciário Trabalhista, do Ministério Público do Trabalho, nós todos somos da mesma estrutura. Nós somos constituídos do mesmo formato. E, na realidade, a Justiça do Trabalho só existiu pela atividade de trabalhadores e empregadores em associações. E de lá veio a Justiça do Trabalho. E até tinha o tal do juiz classista, que de uma certa forma foi deturpado, mas era um mecanismo importante até algum momento pelo tripartismo, que é um dos preceitos fundamentais da OIT. E que, infelizmente, como disse, pela deturpação, alguns exageros, se perdeu. Mas desde 67 e 69, na Constituição e na emenda constitucional, a questão da negociação coletiva sempre foi valorizada. Naquele momento, uma interferência estatal muito profunda. A partir de 1988, com a Constituição Cidadã, se resgatou a valorização não só da estrutura sindical e de preceitos sociais relevantes que nós estamos até hoje, como a própria negociação coletiva, lá estabelecida como um dos princípios básicos e fundamentais na relação capital e trabalho e da valorização da própria sociedade. E aí nós tivemos mudança na reforma judiciária, tirando o poder normativo, e tivemos a reforma sindical e trabalhista em 2017. Esse é um marco importante, porque naquele momento até o movimento sindical de uma certa forma participou em várias audiências públicas, mas todas as nossas ponderações, elas na realidade não foram em nenhum momento escutadas. Foi feita uma mudança e eu costumo dizer de que foi utilizado os argumentos empresariais. A minha mulher Cláudia, que está aqui, não gosta que eu fale, mas eu acho importante, que eu considero que o Rogério Marinho, na realidade, ele foi o
um preposto do Flávio Rocha, ou seja, ele fez todas aquelas mudanças baseadas exclusivamente num pensamento empresarial. E foi o que aconteceu, e nós não queremos resgatar a reforma antes da reforma de 2017, ela já foi feita, ela já está aí, está sedimentada, e tem dentro dela um princípio que eu acho muito relevante, é esse que eu quero focar, que é o negociado sobre o legislado, que é, na verdade, um dos papéis mais relevantes do movimento sindical. E a negociação, ela não se dá exclusivamente nos momentos apenas das convenções coletivas. A negociação do mundo sindical, ela se dá em vários momentos. Por exemplo, na nossa pandemia, o movimento sindical foi um pilar fundamental para o Brasil sair da crise da pandemia mundial e, em particular, no nosso país. Todos os protocolos sanitários, em especial no estado de São Paulo, eles foram desenhados pelo movimento sindical juntamente com o movimento empresarial. No caso do comércio, o número máximo de pessoas nas lojas de supermercado, as máscaras, o álcool gel, a divisória entre o caixa de supermercado e o consumidor, tudo isso foi criado por nós. E isso foi, na realidade, um elemento importante para a diminuição das consequências graves que aquela pandemia, naquele momento, trouxe para toda a sociedade. Da mesma forma, foi o movimento sindical. Isso é importante, o Dr. Cláudio está bem claro, que conseguiu ampliar o auxílio emergencial de 150 para 600 reais. Isso foi um movimento sindical que evitou que a queda do PIB do Brasil, que seria por volta de 9%, chegasse a 4%, que não foi pouco, mas foi graças ao movimento sindical. Então, essa questão que nós valorizamos por demais das negociações coletivas, elas têm que ter uma outra compreensão. A meu ver, o Supremo, ele tira o poder da Justiça do Trabalho, invade o poder da Justiça do Trabalho, por mais que algumas decisões são razoáveis, mas é uma questão que, a meu ver, é uma utilização equivocada do poder. O Supremo tem tantas questões para julgar e, ultimamente, me parece que tem uma área do trabalho que tem um interesse impressionante em julgar. Nunca vi o Supremo ficar tão sensibilizado com a questão trabalhista. Mas o mais importante, que eu acho que nós temos que todos valorizar, é que quem conhece as necessidades dos trabalhadores é o sindicato. A estrutura sindical, todos já sabem, né? Tem sindicato, federação, confederação e central, mas é lá no sindicato, nos milhares que tem no Brasil, por conta da estrutura que nós temos, é que se sabe as necessidades com relação à luz, com relação à saúde, com relação à educação. Todas as questões é o sindicato que está próximo da sociedade, principalmente do trabalhador. Quando o sindicato, numa assembleia, porque é o trabalhador que vai decidir, resolve, como foi o caso, inclusive, na própria pandemia, redução de salários, uma série de benefícios para que houvesse a manutenção da empresa, a empresa em pé, que nós queremos que a empresa seja sadia, que ela continue prestando um serviço e que mantenha emprego. Nesse momento, a Assembleia vale, é importante, mas em alguns outros momentos não se valoriza aquilo que o trabalhador, na sua base, aquilo que o trabalhador, no seu dia a dia, resolve. Então, se uma Assembleia, para manter o emprego, para manter questões fundamentais relevantes, e lógico, o artigo 612 da nova legislação, sempre atento para não se tirar nenhum direito indisponível, esse valor não pode em nenhum momento, nem para o Supremo, nem pelo TST, ser colocado em dúvida. Porque foi discutido, foi debatido pela vontade do trabalhador, que, como disse, em oportunidades
para salvar empresas e salvar a sociedade e a economia, reduzir o seu salário. Ele pode fazer isso, mas ele não pode tomar outras decisões. E para isso, eu quero comentar a questão da contribuição. No mundo todo, nenhuma área trabalhista, sindical, ela vive exclusivamente da mensalidade dos sócios. Qualquer lugar. Na Argentina é um movimento sindical que cuida da saúde. Na Bélgica é um movimento sindical que cuida do seguro-desemprego. Em outros países da mesma forma. Todos têm recursos advindos ou do Estado ou compulsórios para a sustentação da sua estrutura. No nosso país, nós não temos mais a contribuição sindical. E diferente do que o Dr. Cláudio comenta, eu não imagino que a contribuição assistencial seja uma contribuição compulsória, porque ela é decidida na Assembleia. Quando a Assembleia decide o que é importante de todos os seus benefícios e decide também o custeio, que por incrível que pareça, a legislação tenta impedir isso, não pode. Quer dizer, o trabalhador pode fazer tudo, mas não pode decidir para ter uma contribuição. Isso, a meu ver, é uma crítica que eu faço com bastante ênfase. Porque nós temos, na realidade, uma decisão agora que eu achei interessante. Eu falei, inclusive, na abertura, de que havia uma decisão do Gilmar Mendes tornando incondicional a cobrança da assistencial do não associado. Nós conseguimos convencer o ministro Barroso, que por sua vez convenceu os seus colegas e tornou constitucional a cobrança. E hoje nós temos um indicativo de uma decisão de que continua sendo constitucional, mas com alguns critérios. Tem a questão da razoabilidade, coloca-se a questão da tal da fila, e entre outras questões. Mas é importante, né, e isso é importante principalmente para o nosso Ministério Público estar sempre aliado à valorização de toda a estrutura que nós vivenciamos, de que a tal da fila que se fala, nunca ninguém questiona a prática antissindical. Eu nunca ouvi ninguém falar, e a prática antissindical? Nós tivemos um acordo recentemente firmado lá em São Paulo, na área do comércio, e nós tivemos o Salão do Automóvel antecipado, ou seja, com as revendas de automóveis, elas mandavam todos os seus carros, aqueles carros de apresentação, para os funcionários irem lá com a tal da carta de oposição. É uma questão que eu acho que nós temos que debater e discutir. Por que tem uma situação tão anacrônica como essa? Mas eu queria, nos minutos que faltam, apresentar para todos que as centrais sindicais vão apresentar agora, no dia 10, um protocolo entre todos nós de formalização de certas questões para que a sociedade nos enxergue como estrutura de representação importante. Não há dúvida de que nós temos realmente uma sindicalização diminuída, apesar que comemoramos que houve um aumento agora, mas a sindicalização no mundo todo, para que todos saibam, é por volta de 7%. No Brasil nós estávamos com 13%, caímos para 10%, agora estamos com 12%. Ou seja, crescemos um pouco. Mas é fundamental que nós tenhamos, então, um entendimento que chama-se autorregulação, que nós estamos apresentando agora em primeira mão aqui nesse congresso, que significa certas questões que vão valorizar a compreensão da importância do pilar sindical na sociedade. Quais são esses temas? Primeiro, o máximo de anos do mandato será de 4 anos. Sabemos que tem sindicatos que têm mandato de 10 anos e com renovação automática se estiver fazendo questões. Não é esse sindicato que nós queremos. Sindicatos têm que prestar contas na internet, porque é sócio e não sócio que contribui. É fundamental que tenha essa transparência, que todos saibam onde vai o dinheiro que é colocado na confiança do sindicato. Terceiro, eleições democráticas. Nós sabemos também que tem sindicatos que, quando vão eleger, só o presidente sabe a data da eleição, nem os diretores sabem.
colocam o edital na porta do banheiro do presidente. Não é esse sindicato que nós queremos. E valorizar a negociação coletiva, que é o papel principal do sindicato. E também, mais uma vez, respondendo para o doutor Cláudio, o que nós conquistamos do movimento sindical ultimamente. A redução da jornada nós pretendemos, isso não conseguimos ainda, mas nós vamos conseguir ano que vem. A isenção de imposto de renda, não foi o presidente da República, o presidente da República fez, mas quem fez o trabalho foi o movimento sindical que colocou como tema e bandeira, da mesma forma a política do salário mínimo, da mesma forma a política do salário da mulher igual ao do homem. Então nós temos um trabalho que muitas vezes a sociedade não percebe que foi feito pelo movimento sindical. E é o movimento sindical que está trazendo possibilidades efetivas de nós termos um Brasil de distribuição de renda, um Brasil de igualdade e oportunidade. Em 2003, os sindicatos comerciais de São Paulo fez o primeiro acordo no Brasil de inclusão do afrodescendente. Na cidade de São Paulo, 35% são afrodescendentes. Você vai no shopping center e nenhum por cento são afrodescendentes, porque é uma discriminação racial odiosa. Fomos o primeiro do Brasil a fazer a inclusão de 20% dos trabalhadores, no mínimo, dentro da estrutura de trabalho, sem prejudicar, logicamente, os brancos. Então, nós temos muito a contribuir e queremos valorizar muito a negociação coletiva, que depende dos advogados, depende do judiciário, do Ministério Público e principalmente do sindicato, que é, a meu ver, um pilar fundamental da nossa democracia, da nossa soberania. E de forma solidária, com certeza absoluta, nós vamos dar continuidade a um Brasil de inclusão. E vamos valorizar o Ministério Público, doutor Cláudio, pode ter certeza. O judiciário e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Obrigado. E a minha apresentação eu esqueci. O senhor fala muito melhor que sem apresentação, doutor Ricardo. Uma alegria enorme ouvi-lo. Eu agradeço também imensamente. Realmente, quando eu finalizei o esquema de apresentações, eu coloquei o senhor como último, porque eu queria que o senhor dialogasse com os outros 3 painéis e o fortalecimento das entidades sindicais e mostrar o papel da importância da entidade sindical dentro do nosso contexto brasileiro. É de suma importância. Muito obrigada pela sua exposição. E agora, então, vou encerrar.